Professor Érico Pagotto aqui com vocês, e eu resolvi gravar esse vídeo hoje para falar de um assunto interessante que surgiu em uma das aulas e que já é tema frequente de outras aulas, sempre que a gente fala sobre política econômica. E o tema é Adam Smith, chamado o pai da economia, né? Preparei alguns slides que eu vou compartilhar aqui com vocês agora. Tá lá. Eu quero conversar com vocês sobre a relação entre o pensamento do Adam Smith e a ideia a respeito do tamanho do Estado. Eu recebi essa mensagem aqui em um dos fóruns e eu queria ler para vocês. Então, a pessoa escreveu o seguinte: para começar esse debate, gostaria de citar uma fala de Adam Smith em seu livro A Riqueza das Nações. O sistema adequado é o da liberdade natural, que libera o soberano da obrigação de supervisionar o trabalho das pessoas privadas e da obrigação de dirigi-lo para os objetivos mais convenientes ao interesse da sociedade. Adam Smith defendia em sua teoria a propriedade privada, a não intervenção do Estado na economia e a liberdade contratual entre patrões e empregados. Ele discordava e alegava que a riqueza de uma nação está na habilidade de produzir bens. Logo, os cidadãos devem ser capacitados e o Estado não deve interferir. Assim, o papel do Estado deveria ser apenas manter a segurança pública, a ordem e garantir o direito da propriedade privada e as liberdades individuais das pessoas. Pois bem, então, esse equívoco comum que algumas pessoas cometem quando falam em um plano muito geral a respeito de Adam Smith como um dos pilares do liberalismo econômico, né? Ele decorre justamente de uma distorção de uma compreensão mais clara do texto propriamente do Adam Smith. O Adam Smith, para quem não conhece, né, ele é um filósofo e economista escocês que viveu lá em meados do século XVIII, considerado, como eu falei, um dos pais da economia, e ele tem dois livros que são muito clássicos. Um chamado Uma Investigação sobre a Natureza e a Causa da Riqueza das Nações, que a gente chama frequentemente de Riqueza das Nações, e o outro chamado A Teoria dos Sentimentos Morais. O primeiro livro mais voltado para aspectos da economia. E o segundo, como o próprio título alude, voltado para aspectos filosóficos e morais. Como eu estava falando, o Smith, na atualidade, ele tem sido sequestrado, seu texto tem sido sequestrado por uma certa lógica de discursos neoliberais, na tentativa de usar o texto do Adam Smith para justificar aquela ideia de Estado mínimo ou de laissez-faire. O que é o laissez-faire? Laissez-faire é uma expressão que vem do francês que significa deixem fazer. Então, no contexto que a gente está falando aqui, seria mais ou menos o seguinte: deixem as empresas fazer, deixem o mercado fazer, deixem o mercado conduzir a economia, e quanto menos o Estado intervier, melhor, certo? Então, a ideia do laissez-faire está muito relacionada à ideia de Estado mínimo. Quais são os problemas com essa ideia? Basicamente, três problemas. Primeiro, um contexto histórico completamente distinto. Adam Smith escreveu isso em meados do século... Escreveu a obra dele, né? Em meados do século XVIII. E o neoliberalismo, que tem se apropriado de uma certa retórica do liberalismo do Adam Smith, da segunda metade, né, das últimas décadas do século XX, né? E até hoje. O Adam Smith, segundo problema, né? O Adam Smith, ele era, sobretudo, um humanista muito preocupado com as questões sociais da sua época. Tanto é que no livro A Teoria dos Sentimentos Morais, o Adam Smith ele critica muito fortemente a ganância das elites. Aliás, no próprio Riqueza das Nações, ele também faz essa crítica, eu vou mostrar para vocês. O que ele propõe é que a sociedade deveria ser orientada por uma espécie de
teoria da simpatia, ou seja, uma igualdade por meio da empatia, a capacidade de uma pessoa se colocar no lugar da outra para a gente criar relações sociais saudáveis. O Adam Smith, ele nunca, em nenhum ponto da sua obra, defendeu a ideia de Estado mínimo nos termos defendidos hoje pelos neoliberais. Para o Adam Smith, o tamanho do Estado deveria ser justo, nem grande nem pequeno. Aliás, isso não é uma questão para o Adam Smith. O tamanho do Estado não é uma questão para o Adam Smith. Também vou mostrar isso para vocês. Eu separei alguns recortes aqui do livro A Riqueza das Nações, que eu gostaria de ler e discutir aqui brevemente com vocês. Então, ele fala o seguinte: o sistema da liberdade natural ao soberano cabem apenas três deveres. Três deveres, por certo, de grande relevância, mas simples e inteligíveis ao entendimento comum. Primeiro, o dever de proteger a sociedade contra a violência e a invasão de países independentes. Segundo, o dever de proteger, na medida do possível, cada membro da sociedade contra a injustiça e a opressão de qualquer outro membro da mesma sociedade, ou seja, o dever de implantar uma justiça exata do ponto de vista da gestão. Ok? Isso é muito importante. Essa ideia de justiça social é muito importante para o Adam Smith. Terceiro e último, e é o ponto que eu estou trazendo aqui para vocês, ele diz o seguinte: o dever de criar e manter certas obras e instituições públicas que jamais algum indivíduo ou pequeno contingente de indivíduos poderão ter interesse em criar e manter, já que o lucro jamais poderia compensar o gasto de um indivíduo ou de um pequeno contingente de indivíduos, embora muitas vezes ele possa até compensar em maior grau o gasto de uma grande sociedade. Então, vejam que interessante, né? O que o Adam Smith está falando aí? Ele está falando que o Estado deve sim participar da economia, principalmente no caso de obras e de instituições em que a iniciativa privada ou não tem interesse de fazê-lo, ou ela não seja capaz de criar e manter, certo? Lá na página 198, onde a gente tem um capítulo, né, uma seção, na verdade, do Riqueza das Nações, chamada As Obras e as Instituições Públicas destinadas a facilitar o comércio da sociedade. O próprio título da seção já é muito ilustrativo. Em primeiro lugar, as que são necessárias para facilitar o comércio geral. Adam Smith diz: é um fato evidente que não precisa de nenhuma demonstração que a criação e manutenção das obras públicas para facilitar o comércio em qualquer país, tais como boas estradas, pontes, canais navegáveis, portos, etc., necessariamente requerem gastos cujo montante varia muito, de acordo com os diversos períodos da sociedade. As despesas para construir e manter estradas públicas devem forçosamente aumentar ao mesmo tempo em que a produção anual da terra e do trabalho do respectivo país, ou ao mesmo tempo que a quantidade e o peso das mercadorias se torna necessário buscar e transportar nessas estradas. O que ele está falando aqui, minha gente? Ele está falando exatamente aquilo que eu disse anteriormente, de que o tamanho do Estado ele deve ser proporcional ao tamanho da sociedade, ao tamanho das cidades. Então, quanto maior as cidades, quanto maior a necessidade de infraestrutura, maior a necessidade do Estado investir nessa infraestrutura justamente para facilitar o comércio e a vida da sociedade. Portanto, o tamanho do Estado, para o Adam Smith, é variável. Continuando ainda, né? Ele fala o seguinte: não parece necessário que os gastos feitos com obras públicas sejam pagos com aquela receita pública, como se denominá-las, cujo recolhimento e aplicação na maioria dos países estão confiados ao Poder Executivo. A maior parte dessas obras públicas pode ser facilmente administradas de tal maneira que elas mesmas gerem uma receita específica suficiente para cobrir os seus próprios custos, sem acarretar ônus algum à receita geral do país. O que ele está falando aí? Ele está falando que as obras públicas tanto podem ser feitas pelo Estado quanto pela iniciativa privada, pode inclusive ser feita pela iniciativa privada, e a receita da operação desta infraestrutura deve ser suficiente, grifei ali,
para cobrir os seus próprios custos. Então, a operação da infraestrutura e a cobrança pelo uso da infraestrutura não foi feita para gerar e acumular lucro, mas sim para custear a construção e manutenção dessa infraestrutura necessária para o desenvolvimento da sociedade. Ele até explica isso melhor dizendo o seguinte, vou ler para vocês. Quando os veículos que trafegam por uma estrada ou por uma ponte, e quando as barcaças que percorrem o canal navegável pagam pedágio em proporção ao seu peso ou tonelagem, cobrem a manutenção dessas obras públicas, exatamente na proporção do resgate que nelas causam. Ou seja, ter a operação nestas vias pedagiadas seria mais interessante do que se o próprio dono da mercadoria tivesse que arcar sozinho com esse custo. Dificilmente parece possível inventar um meio mais equitativo de manter tais obras, que não o gasto coletivo, Ademais, essa taxa ou pedágio, embora adiantada pelo transportador, acaba sendo paga pelo consumidor, do qual ela sempre será necessariamente cobrada no preço das mercadorias. Todavia, uma vez que as despesas de transporte são altamente reduzidas por trás obras públicas, as mercadorias, não obstante o pedágio, tornam-se para o consumidor mais baratas do que seriam de outra forma, pois o aumento no preço decorrente do pedágio é inferior à redução do preço decorrente do baixo preço do transporte. Ou seja, está muito claro aqui o que é que ele está falando sobre a importância das obras públicas para melhorar a gestão do comércio. Então, aquele papo de Estado mínimo, esquece, isso não faz parte da obra do Adam Smith. Seguindo, por conseguinte, a pessoa que finalmente paga o pedágio ganha nesta aplicação mais do que perde pagando a taxa. Seu pagamento é exatamente proporcional a seu ganho, ou seja, não é para acumular. Na realidade, é apenas uma parte desse ganho que ela é obrigada a entregar para obter o resto. Parece impossível imaginar método mais justo de cobrar uma taxa. E ele segue ainda, vejam que interessante. Quando o pedágio imposto a um veículo de luxo, coches, carruagens de posta, etc., é um pouco mais elevado em proporção ao seu peso do que o pedágio cobrado de veículos de uso necessário, tais como carroças, carretas, etc. Faz com que a indolência e a vaidade dos ricos contribua de maneira muito fácil para aliviar os pobres, barateando o transporte de mercadorias pesadas a todas as partes do país. Ele está falando aqui, basicamente, que os ricos devem pagar, então, mais impostos, em função da sua... Adorei essa frase. Em função da sua indolência e vaidade. São os nossos SUVs dos tempos atuais, são as carruagens que ele se referia lá, a gente pode fazer essa analogia. Então, que o pedágio pago pelos ricos ajudaria em grande parte a operação dessa infraestrutura social, mais uma frase aqui que parece que ele extraiu de um livro, que foi extraída de um livro do Marx, mas foi escrita pelo Adam Smith. Vamos lá. Nossos comerciantes muitas vezes queixam-se dos altos salários da mão de obra britânica como sendo a causa em razão da qual seus manufaturados chegam aos mercados estrangeiros com preço excessivo, mas silenciam sobre os altos lucros do capital. Queixam-se do ganho descomunal de outras pessoas, mas nada dizem sobre os lucros deles próprios. Vejam que interessante, o que o Marx, o que o Smith está criticando aqui nessa passagem, minha gente? O rentismo e a acumulação, basicamente. Aí, lá na página 183, ele fala o seguinte: sempre que os legisladores tentam regulamentar as diferenças entre mestres e seus trabalhadores, seus conselheiros são sempre os mestres. Por isso, quando a regulamentação favorece os trabalhadores, é sempre justa e equitativa, ao passo que, às vezes, acontece o contrário, quando a regulamentação favorece os mestres. Que, basicamente, é uma descrição da situação atual, As corporações influenciam a política de tal forma que o rico acaba pagando menos do que o trabalhador. Então, a gente vê aqui esse problema muito atual, em 2022,
já estava sendo apontado lá pelo Adam Smith no século XVIII, e ele propunha exatamente aí que a responsabilidade era de quem? Era dos legisladores, portanto, da regulação estatal, certo? Última passagem que eu trouxe aqui para vocês é a seguinte, né? Smith diz: uma deficiência na lei pode, às vezes, aumentar consideravelmente a taxa de juros acima daquilo que seria exigido pela condição do país no tocante à riqueza ou à pobreza. Quando a lei não obriga o cumprimento dos contratos, ela coloca os tomadores de empréstimo no mesmo pé e situação em que se encontram, em países bem mais organizados e que foram à bancarrota, né, à falência, ou as pessoas de crédito duvidoso. A incerteza de recuperar o dinheiro emprestado faz com que o emprestador de dinheiro pratique o mesmo grau de usura, ou seja, cobre os mesmos juros que se espera de quem foi à bancarrota, de quem foi à falência, né? Ou seja, ele está apontando exatamente que uma lei deficiente pode levar ao fracasso da economia e que uma lei, que a alternativa, né, a saída daí, deve ser, então, coibir juros altos, o que também é uma crítica ao rentismo, porque juros altos eles favorecem com que o capital fique investido no mercado financeiro e não aplicado na indústria e não na geração de trabalhos, obras e emprego, né? O que a gente pode concluir a partir disso, minha gente? Nada na obra do Adam Smith aponta para o liberalismo ou para o neoliberalismo no estilo laissez-faire, que vem sendo muito discutido hoje em dia, né? O Adam Smith nunca recomendou a autorregulação do mercado sem presença de leis e de um Estado forte para sustentar trocas econômicas justas. Como eu apontei, para o Adam Smith, o tamanho do Estado não importa, mas sim a justiça social que decorre dele. É, inclusive, natural e esperado que, à medida que a sociedade se desenvolva e que as cidades cresçam, precisem de mais infraestrutura, precise também de uma presença maior do Estado. Ao contrário do que muitos neoliberais preconizam, o Adam Smith criticava, já naquela época, a ganância e o rentismo e as leis que falham em proteger as pessoas contra a miséria. Pois bem, minha gente, vou deixar aqui para vocês, no link do vídeo, os PDFs da Riqueza das Nações, 2 volumes, são aí em torno de 1000 páginas para vocês se divertirem e aproveitarem a obra desse autor tão clássico e, ao mesmo tempo, tão contemporâneo, tão oportuno da gente discutir nos dias de hoje. Um abraço, bons estudos.